Olá, tudo bem? Bom, eu queria gravar esse vídeo aqui para falar um pouquinho a respeito de constelação, de como funciona, como ela atua, os efeitos. Eu costumo sempre, nos grupos que eu trabalho, fazer uma pequena introdução, falar um pouco a respeito. Eu percebo o quanto isso é muito bacana, o quanto isso contribui muito para o ganho da consciência, né? Para que as pessoas possam desmistificar algumas coisas, rever algumas crenças ou alguns julgamentos, né? E a experiência acaba sendo completamente diferente também. Então, eu até vou gravar esse vídeo para deixar aí, porque tem pessoas que vêm no grupo e aí dizem: poxa, tem uma amiga que eu queria vir, mas ela não conhece muito, eu não sei explicar direito, você fala aqui, mas eu não consigo explicar legal tudo, ela pode te ligar, ou você pode explicar para ela, porque ela queria vir. Então, até o intuito desse vídeo é para isso, né? Até para as pessoas também poderem mostrar para um colega, para alguém que queira conhecer um pouco mais sobre a constelação, ok? Então, vamos lá. Bom, pessoal, a constelação, ela hoje está num novo campo, né, da ciência, um campo que vem surgindo e crescendo cada vez mais, que é o campo da fenomenologia. Poxa, que nome interessante, né? Pois é, pessoal, então a fenomenologia é o estudo dos fenômenos naturais que ocorrem, né, dentro do nosso planeta, dentro do nosso sistema. E o que seria isso, então? Por exemplo, a gravidade é um fenômeno natural que ocorre. E se ninguém jamais tivesse dito para você, ou se ninguém jamais tivesse descoberto a gravidade, como você ia saber que ela existe? Pois é, né? Ela é tão sutil, não é verdade? Então ela é uma força tão sutil que ela chega a ser imperceptível, né? É algo que você não tem como estabelecer, muitas vezes, uma relação mais palpável, não é algo muito perceptível ali, né? Mas ela é fundamental para a manutenção do nosso sistema, né? Ela que mantém as coisas aqui no chão. É a gravidade, por exemplo, que mantém o nosso sistema, né, funcionando bonitinho. Então a gente tem o Sol, os planetas girando em torno do Sol, né, cada um na sua órbita. O que impede de um planeta desse sair da órbita dele e falar: cansei de ficar aqui, já estou aí há milhões de anos girando no mesmo lugar e eu quero dar uma volta por aí? Então o que impede ele disso é justamente a gravidade, né? Então é uma ordem do universo que ele existe para estabelecer a manutenção deste equilíbrio, né? A manutenção da vida, para preservar, né, o equilíbrio de um sistema. É como, por exemplo, também os campos magnéticos, né? Então você tem uma superfície, seja de madeira, de vidro, enfim, você põe um ímã embaixo, um metal em cima, o ímã ele consegue transpor aquela barreira e exercer uma influência aqui no metal. É um fenômeno, né? Você não vê, não é visível, perceptível. Então, nós atuamos dentro da constelação com um fenômeno também, né? E esse fenômeno ele foi embasado cientificamente, ele foi descoberto e nomeado pelo inglês Rupert Sheldrake. Então, o Sheldrake ele é biólogo e ele, através de pesquisa de campo, né, ele, através de experimentos realmente, ele então descobre o campo morfogenético, né, e ele nomeia dessa forma, né, porque é um campo de forma e influência. Então ele tem um formato e uma influência que ele exerce. E cada espécie, cada animal tem o seu campo, né? Por isso que só o João de Barro faz a casa daquele jeito, porque ele está sob a influência do campo dele, que tem essa forma e essa influência daquilo. Por exemplo, o pássaro jardineiro, né? Que ele tem uma característica muito específica dele, de construir o jardinzinho, de pegar as florzinhas, tudo. Procura aí
na internet que você vai ver. É muito legal começar a observar, então, como existem vários sistemas realmente operando por aí, né? Cada um tem a sua forma e a sua influência. E nós, seres humanos, nós temos o nosso campo. E aí, quem lida mais e quem explorou mais isso foi o Bert Hellinger, né? Então, Hellinger, alemão, ele, através do puro processo de observação, ele vai tomando contato com isso. O Hellinger, assim, ele tem uma história muito grande, incrível. A gente levaria muito tempo aqui, inclusive, para contar a história dele, né? E você pode procurar, pesquisar, porque realmente vale a pena conhecer, assim, a história de vida do Hellinger, a caminhada, né, que ele fez, tudo que ele percorreu para chegar onde ele está, né? E aí, então, pessoal, a partir desse processo, o Hellinger ele vai tomando consciência e ele vai descobrindo, então, as ordens do amor, né? Que as ordens do amor, então, ele vai trazer 3 ordens básicas, que é a do pertencimento, da hierarquia ou da precedência e do equilíbrio entre dar e receber. O que é importante quando a gente está lidando com constelação e a gente está, inclusive, trazendo hoje uma nova visão nessa questão terapêutica, no modelo que sempre foi trabalhado por algumas técnicas, né, como a própria psicologia ou a psicanálise. Então a gente começa cada vez mais a se aprofundar em algo que eu, que venho de uma abordagem junguiana, Jung já vinha trabalhando muito isso, né? O quanto nós estamos sendo influenciados constantemente pelo nosso inconsciente pessoal, que é o familiar. Então o que nós trabalhamos em constelação, Jung ia chamar de inconsciente pessoal, assim como o coletivo, né? Então, inclusive, as influências dos fatores ambientais. Então, tudo que nós fazemos, cada decisão, cada passo que nós damos, não influencia só a nossa vida, influencia a vida de muitas outras pessoas, principalmente aquelas que estão conectadas no nosso campo. Então você imagina que, por exemplo, o nosso campo familiar é como se fosse um sistema nervoso central, tá? Ele atua como uma alma naquele campo que vai abarcar a todos, né? Aquela alma abarca a todos que estão ali. Imagina que ela atua também como esse sistema nervoso central. Então, se está tudo bem, tudo flui bem. O amor flui, as habilidades fluem, né? Tudo vai fluir bem para ter, né, movimento, prosperidade, tudo. Mas quando existe uma ferida ali, isso vai irradiar. É que nem, por exemplo, quando você está com dor em um dente, ele começa a irradiar para o outro. Às vezes você acha que está doendo aqui, mas no fim a dor é em outro lugar. Ou quando você está com uma dor no joelho, ela começa a irradiar para a sua canela, né? Então, a origem está aqui, ela vai irradiando para outro lugar. É a mesma coisa, por exemplo, no nosso sistema familiar. Então, às vezes tem uma ferida lá, né, que é a causa realmente, e essa ferida ela vai começar a irradiar dentro desse sistema nervoso para outros membros. Então, outras pessoas do sistema familiar vão começar a sentir aquilo, que é o que nós vamos chamar de sentimentos adotados. Então a gente começa a receber uma influência daquilo. É muito interessante, porque isso também começa a mexer com toda a visão que se tem, que cada vez mais nós estamos vendo aí médicos como Larry Ribeiro, nós vemos biólogos como Bruce Lipton, né, que começam a fazer pesquisas muito profundas e começam a mostrar o quanto então foi muito errado, né, e precisa ser revisto, por exemplo, esse caminho que a medicina tomou, através de olhar a doença como mal, como algo errado, e na verdade não é, porque a doença ela é o efeito, ela não é a causa. Percebe? Então é que nem, por exemplo, você começa a ver a doença venérea.
Então a doença venérea, ela é a causa ou o efeito, por exemplo, da promiscuidade? Ou ela é o efeito, né, de, enfim, coisas erradas, né, ou uma forma errada que o ser vem se relacionando com o sexo, por exemplo, com a própria exploração da sua sexualidade. Tudo, quando a gente vai tratar da questão de doença, a gente começa a olhar e perceber que essa grande diferença, por exemplo, da própria psicanálise, da própria psicologia em relação à medicina, né? Enquanto a medicina sempre viu a doença como um mal, algo a ser eliminado, extraído, para ser retirado, ou ser tratado com medicamento, e aí ela fica tratando só ali o sintoma, não consegue se aprofundar totalmente na causa, e quando isso acontece, aquilo já fica muito grande, aí você tem que muitas vezes cortar realmente, operar para arrancar fora aquilo que é considerado como um mal. Não, nós terapeutas, né, hoje a visão que a gente tem, não hoje, né, até porque Jung e Freud já via isso, né, na época deles, que se tinha muito pouco embasamento científico naquela época, além de nós termos uma resistência muito grande por parte dos laboratórios, por parte da indústria farmacêutica, por parte da própria medicina, né? Enfim, outras práticas que tem aí. Então, é muito mais óbvio, difícil, muito mais doloroso, às vezes, tem que dar muito mais com resistência em fazer um tratamento com a pessoa para que ela possa enxergar qual que é o verdadeiro mal, porque a doença ela é o sintoma daquilo, ela é um alerta, ela está te avisando sobre algo, né? É que nem os efeitos que a gente vê na constelação, quando a gente fere essas ordens, né, através de um aborto, ou dar um filho para uma adoção, ou excluir um parente com vício, ou com um problema, enfim, um problema físico ou mental, né? Então sempre que a gente cai por um julgamento, por questões morais, a gente tende a excluir, e isso gera uma ferida profunda dentro desse campo, que vai acabar irradiando, porque ele atua realmente como um sistema nervoso central ali. Então você imagina que esse campo é como se fosse uma alma realmente, né? E quando você promove algo, por exemplo, de ferir a primeira ordem, que é do pertencimento, e a ordem do pertencimento é uma ordem que vai dizer justamente que todos têm direito a pertencer. É um direito nato, né? É um direito de todos pertencer ao seu sistema familiar. E esse impulso que nós temos de pertencer é tão forte, ele é tão poderoso, ele é tão grande, que nós estamos sem perceber o tempo todo buscando saciar esse desejo, buscando pertencer a algo. Então, quando você não se sente pertencente dentro do teu grupo familiar, você vai acabar buscando compensação. Qual que seria a compensação? É fazer parte de outros grupos. Então, fazer parte lá de grupo de motociclista, o grupo lá de ciclista, o grupo do Facebook, o grupo do WhatsApp, enfim, o grupo que quer que seja. Isso realmente não preenche essa necessidade do ser, essa necessidade mais profunda. É legal ter grupo, sim, para a gente trocar, compartilhar. É legal ter grupo quando eu estou consciente do porquê eu estou nesse grupo. O que realmente estou buscando nesse grupo. E não porque eu estou indo para o grupo para tentar saciar essa ordem interna de pertencer. Porque essa ordem ela só pode ser realmente saciada, alimentada dentro do meu sistema familiar. Então, toda vez que a gente fere essa ordem, promovendo uma exclusão, nós vamos criar uma feridinha nesse sistema nervoso central, uma feridinha nessa alma. E aí, outras pessoas do meu campo vão ser afetadas por isso. E vão começar a vivenciar isso, através desse sentimento também de não pertencer, ou de uma revolta, ou de uma indignação, ou de um sentimento de vazio. Aí vai variar muito, né?
o efeito ele vai variar conforme a impressão que foi criada, a ferida que foi criada. Tudo que nós vivenciamos, tudo que nós fazemos vai criando impressões profundas, marcas profundas no nosso sistema, vai criando registros. Então vai sendo registrado nesse sistema nervoso, nessa alma que comanda esse sistema nervoso central familiar. Quando nós pegamos, por exemplo, a ordem da hierarquia ou a lei da precedência, essa é uma ordem de tempo, né? É uma ordem que vai já definir o lugar de cada um dentro desse sistema. Então, dentro de uma linha do tempo da vida, cada um que nasce, ele nasce num momento dessa linha do tempo, ele vai marcando e vai gravando aqui, ele entra nesse momento aqui. Então, no momento que você entrou aqui na linha do tempo, já vai definir qual que é o seu lugar dentro do seu sistema. Você é o primeiro filho, você é o segundo, você é o terceiro. Qual que é o seu lugar aqui? Quando você começa um trabalho, né? Quando você começa a desenvolver uma atividade, você começa a estudar, entrar no processo de formação, por exemplo, tudo isso, o dia e a hora vai definindo o momento que você está fazendo parte daquele grupo, que você começou a adquirir aquele conhecimento. Então tudo vai sendo impresso, vai sendo registrado. E é justamente por isso também que vai definindo a força que cada um tem dentro desse sistema. Cada pessoa tem uma força diferente na linha do tempo da vida. Sim, é algo muito abrangente, muito complexo, é algo que você não vai realmente compreender em um único vídeo, em poucos dias. Por isso que é legal você começar a dar esse primeiro passo, de ter esse interesse, de conhecer, de começar a participar, procurar aí na sua cidade quem trabalha com constelação, para que você possa participar dos grupos. E é muito bacana você poder participar do processo de constelação, que você entra no campo e você poder entender exatamente o que é empatia verdadeira, o que é realmente compaixão pela vivência, de você entrar lá e sentir aquilo que um outro sentiu. Então, participar de constelação é você poder ter uma experiência, né, com esse campo, com esse sistema nervoso central, né, dessa alma familiar. É você poder vivenciar registros que estão ali, né, e esses registros eles estão contaminados por afetos, por sentimentos, pelas vivências que ocorreram ali. E a partir daí, então, que nós tratamos, né, realmente a causa, a manifestação que está irradiando, né, que está gerando, então, o efeito daquilo que a pessoa está vivenciando. Então, seja uma escassez financeira, seja uma escassez afetiva, seja ela se sentir ou ela perceber de alguma forma que ela está interditada na vida dela em alguma área, em algum campo, né? Muitas vezes nós temos pessoas que não têm nem força realmente para sair para o mundo, né? Vivem num estado de torpor constante, de sonolência profunda. Então tem sono o tempo todo, está o tempo inteiro cansada, e não tem energia, e não tem força. Essa pessoa ela não está tomando a vida, a força, a energia na linha do tempo da vida dos antepassados, desses pais, desses avós, desses bisavós. Muitas pessoas também estão imersas totalmente no mundo dos mortos, olhando o tempo todo para os mortos. Não está aqui na vida, está muito mais para lá do que para cá. Ela não tem consciência, não sabe disso. Tudo pode ser constelado, porque tudo é relacionamento. Tudo é como você se relaciona com algo. Por isso que nós
sem percebermos, a gente fica muito mais preso ao efeito das coisas do que à causa. Então a gente fica muitas vezes sem entender, né, o porquê daquela angústia, o porquê daquele sentimento de solidão, de abandono, o porquê aquela raiva constante, o porquê o dinheiro não para na minha vida, o porquê eu não dou certo em relacionamentos, e aí muitas vezes olhando para o outro como problema, né? Então é como se a gente estivesse sempre colocando, né, essa doença como algo errado, ou aquele problema como algo errado. Então é o outro que é errado, é o outro que não me aceita, é o outro que não me valoriza, as empresas que não me dão oportunidades, é o governo, e é esse, é aquele. E a gente fica o tempo inteiro nesse processo, né? Projetando, enquanto poderia ser muito mais simples, muito mais fácil. Né? Basta a gente parar um pouquinho, vir para dentro e buscar querer realmente a solução. Solução de fato. E por que muitas pessoas têm dificuldade de tomar a solução? Porque no problema a gente se sente importante. No problema é onde a gente divide mais com os outros. É muito mais fácil você achar alguém para reclamar junto, para dividir um problema junto, para terceirizar, né, uma culpa, uma responsabilidade. E nesse processo ninguém é livre. Você não está livre. A solução traz a liberdade, traz justamente esse sentimento de você estar livre, e você não está mais preso em nada. E aí muitas vezes é sentido como perigoso isso. Por quê? Porque a gente se sente sozinho. É como você subir o pico de uma montanha. Então você começa a subir a montanha, e quanto mais você sobe, mais bonito é, mais longe você vê, né? Melhor é a paisagem, você cada vez vai conseguindo ver, a tua perspectiva, a tua visão vai ficando cada vez mais ampla. E quando você chega lá no topo da montanha, você vivencia um sentimento de realização, de paz, de tranquilidade. Você olha uma visão linda, maravilhosa, você vê longe, você vê praticamente 360 graus. Mas você olha a sua volta, você está sozinho. Ou muitas vezes tem uma, duas, poucas pessoas ali. E aí tem que então fazer essa escolha, né, de descer para querer ficar no problema e ficar criando importância através disso, e gerar auto-importância através disso, ou você lutar realmente para lidar com isso, experimentar a solução, a liberdade, abrir caminhos para o seu sistema, para aqueles que estão hoje no seu sistema e que virão futuramente. E ao invés de a gente ficar compartilhando os problemas, é a solução, é convidar as pessoas para a solução, é convidar as pessoas para subir a montanha e poder vislumbrar realmente essa liberdade verdadeira, a libertação de alguns sentimentos, a libertação de algumas correntes, algumas algemas, realmente nos sentirmos livres. Ok? Então, se você gostou, curta o vídeo. Espero que esse vídeo ajude aqueles colegas, as pessoas que querem conhecer um pouquinho mais sobre constelação. É difícil explicar a constelação racionalmente, através de palavras, em lições aí de palavras, porque é algo para ser realmente vivenciado, experienciado. Não é fácil falar a respeito de um fenômeno, explicar um fenômeno que ocorre naturalmente e que não tem nada a ver com religião, ou com espiritismo, ou nada disso. Até mesmo porque quem lida também com o espiritismo é um fenômeno, tem efeitos, não é?
Para muitos também, a religião acaba sendo um tipo de fenômeno, ela gera alguns efeitos ali, né? Então, os efeitos que a crença gera, que muitas vezes assim, a crença também não é perceptível, não é algo ali muito palpável, né? É muito individual também. E tem muitas pessoas que vivenciam profundamente os efeitos, né, de alguma crença. Então, procure abrir um espaço para você poder experimentar um pouco esses fenômenos, compreender um pouco num nível mais vivencial, experiencial e não tão mental, racional. A gente também não consegue mudar as coisas racionalmente. Tá? É importante a vivência. Toda habilidade vem de vivência. Tudo aquilo que nos transforma realmente vem da vivência. Então, muito obrigado pela sua atenção e até breve.